Fala moçada, beleza? Aula 2 do nosso curso de matemática para concursos públicos através da resolução de questões. Então lembra, o nosso objetivo não é simplesmente resolver as questões, mas te explicar passo a passo, detalhadamente, cada questão para você entender absolutamente tudo. Então vamos lá agora para a nossa quarta questão, olha só. Quarta questão, FCC 2019, que diz o seguinte: a avó de João dormiu por exatamente um quarto de um dia. E João dormiu 2 horas a mais do que a sua avó. A fração do dia que João dormiu é, bem, uma questão bem simples. Então, se ele está dizendo que a avó do João dormiu um quarto do dia, é porque ela dormiu um quarto de 24 horas. 6 horas, né? A gente coloca aqui, ó, 24 dividido para 4, um quarto do dia igual a 6 horas. Ok. Então, professor, a avó do João dormiu 6 horas. E o João? O João dormiu 2 horas a mais. O João aqui dormiu 8 horas. Então, para a gente saber, olha só, como ele pede aqui para a gente, a fração do dia que João dormiu, a gente vai simplesmente dividir essas 8 horas que João dormiu pelo total de horas que tem o dia, que é 24. Professor, e agora, professor? Agora a gente pode simplificar. Então lembra da aula passada, para eu simplificar, eu preciso achar um número que dê para eu dividir tanto o numerador como o denominador por ele. Que número é esse, professor? Aqui eu vou dividir por 8, olha só. Vou dividir por 8 tanto o numerador como o denominador, e daí a gente vai ter o seguinte: em cima eu vou ficar com 8 dividido para 8, que vai dar 1, e embaixo eu vou ficar com 24 dividido para 8, que vai dar 3. Ou seja, o João dormiu 1/3 do dia. Questão bem tranquila, a gente poderia resolver até de cabeça, mas eu fiz questão de mostrar todos esses detalhes que podem ser úteis para outras questões. Então aqui a nossa alternativa correta, a alternativa C. E já vamos para a nossa quinta questão, a quinta questão do nosso material. Essa quinta questão é uma questão de 2019 da banca FCC, TRF, um concurso aqui para analista judiciário, área judiciária, fala o seguinte: os inscritos em um congresso receberam crachás com identificação que começam pelas letras A e B, seguidas de 3 números. Do total de inscritos, 3/7 receberam crachás com a letra A. Em uma palestra, 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A compareceram e todos os inscritos que receberam crachás com a letra B também compareceram. Daí ele fala: havia 216 participantes nessa palestra. E ele pergunta o total de inscritos, olha só, ele pede o total de inscritos nesse congresso. Então, olha só, não sei o total de inscritos, é o que ele pede pra gente. Então, eu vou chamar de X. Professor, então o que eu não sei, eu vou chamar de X. Exatamente. Daí ele fala, olha aqui, ó, que do total de inscritos, ou seja, desse X, 3/7 receberam crachás com a letra A. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, 3x sobre 7 receberam crachás com a letra A. Professor, se 3x sobre 7 receberam crachás com a letra A, quantos receberam crachás com a letra B? Bom, você vai pensar da seguinte forma, olha só, de 3 para eu chegar em 7, falta quanto? 4, né? Então, eu vou dizer que 4x sobre 7, ou seja, 4/7 de x, receberam crachás com a letra B. É assim que você faz. Beleza, professor. Então, 4/7 receberam crachás com a letra B. E daí ele fala o seguinte, ó, em uma palestra, 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A compareceram. 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A, ou seja, 2/5 disso daqui que eu estou pintando. Ó. Então a gente pode escrever o seguinte, 2/5 de, aí eu multiplico, 3x sobre 7. Receberam, 2/5 dos inscritos que receberam o crachá com a letra A compareceram. E ainda, olha só, e todos os inscritos que receberam o crachá com a letra B, ou seja, mais ainda esses 4/7 de x. Então eu coloco, ó, mais 4x sobre 7. E daí ele fala que havia 216 participantes. Então, eu somei essas duas quantidades e deu um total de 216 participantes. E ele pergunta o total de inscritos, ou seja, ele está perguntando para a gente
o valor desse x aqui que aparece nessa equação, que eu vou te explicar passo a passo como é que resolve. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é efetuar essas multiplicações. Aqui em cima, ó, 2 vezes 3x vai dar 6x, que eu vou colocar aqui, ó, 6x, sobre 5 vezes 7, 35, mais 4x sobre 7, e daí isso daqui vai dar 216. Ok. Daí você percebe que eu tenho frações com denominadores diferentes. Então eu vou ter que tirar o MMC. MMC de quem, professor? MMC de 35 e 7. Então vamos fazer aqui, para eu te explicar como é que a gente tira esse MMC de 35 e 7, bem rapidinho, olha só. 35 e 7. Daí eu passo aquele traço aqui, e daí eu vou dividindo. Não dá por 2 nenhuma aqui, também não dá por 3, mas dá por 5. 35 dividido para 5 vai dar 7. O 7 não dá para dividir para 5, então eu repito. E daí agora vou para o próximo número primo, que é o 7. 7 dividido para 7 é 1. E 7 dividido para 7 também é 1. E daí, 5 vezes 7 vai dar 35. 35, olha só. Esse daqui é o nosso MMC. Então vamos colocar aqui, deixar separado, como se fosse um rascunho aqui pra gente, olha só. Esse daqui é o nosso MMC. Professor, e agora? Depois que eu acho o MMC, eu faço o quê? Você vai passar o traço de fração, olha só, tração de fração aqui, e você vai pôr embaixo, você vai pôr no denominador esse 35 que você achou. Olha só, 35. E daí você vai fazer aquele velho Didi Mumu que eu te expliquei na primeira aula, olha só. Você vai dividir pelo de baixo, né, professor? E o resultado vai multiplicar pelo de cima, exatamente. E daí vai ficar o seguinte, vamos fazer isso. 35 dividido para 35, 1. 1 vezes 6x, 6x. Mais 35 dividido para 7, 5. 5 vezes 4x, 20x. Isso daqui igual a esse 216, que eu só estou repetindo ele desde o início, 216. Percebe que aqui em cima, aqui no denominador, vai ficar 26, aliás, vai ficar 6x mais 20x, que vai dar 26x. Então eu vou colocar aqui, olha só, 26x dividido para 35, isso daqui dá igual a 260. Ok, professor, como é que eu vou resolver isso? Percebe uma coisa, lembra lá da nossa primeira aula? Esse 35 que ele está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E esse 26 que está multiplicando, 26x, vai passar aqui para o outro lado dividindo. Ou seja, esse 35 vai vir para cá multiplicando e esse 26 vai vir aqui para baixo, olha só, dividindo. Quando eu fizer isso, isolando o x, vai ficar assim, x igual a 35 vezes 260 dividido por 26. Professor, mas 35 vezes 260 vai dar um número muito grande. Não, você não precisa multiplicar primeiramente para depois fazer a divisão. Você pode simplesmente dividir logo esse por esse. Como nós vimos lá na primeira aula, dividindo 260 por 26 vai dar 10. E daí vai ficar bem simples, vai ficar o nosso x igual a 35 vezes 10. Claro, vai dar 350. Então, esse aqui é o valor do x, que é o valor do total, olha só, que a gente chamou lá no começo, e a nossa resposta aqui, 350 inscritos havia nesse congresso. Nossa alternativa correta é a alternativa D. Todas as dúvidas vocês podem colocar aqui nos comentários que eu faço questão de responder, ok? Então vamos agora para a nossa questão 6. A nossa questão 6 é uma questão também de 2019, só estou trazendo questões atuais aqui para a gente, da FCC Detran São Paulo. Olha só, é uma questão para oficial estadual de trânsito. E ela diz o seguinte: uma fábrica produz camisetas em duas cores, brancas ou vermelhas. No último mês, 3/5 do total de camisetas produzidas eram brancas e as demais eram vermelhas. Vamos fazer uma pausa aqui, olha só.
Vamos fazer uma pausa. Ele fala do total de camisetas. Eu não sei quanto é esse total de camisetas. Professor, como é que eu faço? Você chama de X. Esse aqui é o total de camiseta. Daí ele fala que 3/5 desse total eram brancas. Como é que a gente faz? Então a gente vai escrever, ó, 3x sobre 5 eram camisetas brancas. Vou colocar aqui o B de branca. Professor, e como é que eu faço para saber as vermelhas, que é o restante? Bom, você vai pensar assim, ó, como a gente viu na questão anterior. De 3 para chegar a 5, falta quanto? Falta 2. Então, o total de camisetas vermelhas, olha só, é 2x sobre 5. Então, esse daqui é o total de camisetas vermelhas. Eu estou colocando aqui o V para representar que são as canetas vermelhas. Ok. Vamos continuar aqui destrinchando essa questão. Ainda, 3/10 do total de camisetas produzidas de cada cor tinha estampa na frente e as demais atrás. Então, 3/10, vou colocar até outra cor aqui, ó. 3/10 tinha estampa na frente e as demais tinha estampa atrás. Como é que eu faço para saber a fração, professor, que representa as demais? Você vai pensar da mesma forma. De 3, falta quanto para eu chegar em 10? 7. Então, as que têm estampa atrás são 7/10. Olha só, tem essa estampa atrás, professor. Exatamente. Ok, então vamos continuar lendo aqui a questão. Paramos aqui e ele fala assim, ó, se 216 das camisetas produzidas naquele mês eram brancas e com estampa na frente, então o número de camisetas vermelhas e com estampa atrás foi de... Bem, vamos com calma. Então ele está dizendo aqui, ó, se 216 das camisetas produzidas naquele mês eram brancas e com estampas na frente. Então vamos escrever isso. Quantas brancas eram mesmo, hein? A gente colocou aqui, ó, 3x sobre 5. Então, 3x sobre 5 eram brancas, só que ele fala ainda que tinha estampas na frente. E a gente viu aqui que a quantidade, a fração de cada camiseta que tem estampa na frente é 3/10. Então, a gente vai colocar aqui, olha só, 3/10 vezes essa quantidade, essa fração que representa as camisetas brancas, que é 3x sobre 5. Ok. E ele fala que esse total aqui é igual a 216. Então, eu vou igualar isso daqui a 216. Ó. Pronto, 216. Deixa eu fazer isso aqui melhor. 216, professor, exatamente. E daí a gente já pode achar o total de camisetas aqui. Vamos achar esse total de camiseta? Vamos fazer essa multiplicação aqui, olha só. Aqui a gente vai ter 3 vezes 3, 9, e 10 vezes 5, 50. Então, a gente pode escrever da seguinte forma, olha só. 9x sobre 50, isso daqui é igual a 216. Ok, professor, como é que a gente faz agora? Então, lembra que é passo a passo, eu vou te falar, ó, esse 50 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, e esse 9 que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente vai ficar assim, ó, x vai ser igual, 50 passou para cá, 50 vezes 216, dividido pelo 9 que passou aqui dividindo, ó, para o denominador, dividido para 9. Professor, mas mais uma vez aqui, ó, 50 vezes 216, depois para dividir para 9. Ah, mas como eu sempre te falo, tu pode primeiro fazer essa divisão aqui mais fácil, ó. 216 dividido para 9. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Vamos fazer um rascunhozinho aqui, olha só. 216, deixa eu colocar até outra cor aqui. 216 dividido para 9. Vamos pegar aqui apenas esse 21. Cabe quantos aqui? 2 vezes 9 é 18, 3 é 27, já passa. Então, a gente tem que pegar apenas o 2 mesmo, olha só. 2 vezes 9, 18. E daí eu faço a subtração, dá 3, 21 menos 18, 3. E baixo esse 6, baixei. 36 dividido para 9 vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Faço a subtração. Aqui dá zero. Então, se o resto é zero, é porque a nossa divisão é exata, só relembrando alguns conceitos aqui. Então, a gente tem que essa divisão, 216 dividido para 9, tem como quociente, ou seja, tem como nosso resultado aqui 24. Então, vamos escrever isso. Olha só,
Deixa eu só colocar um quadrinho aqui para a gente separar como se fosse um rascunho isso daqui para deixar organizado. Então a gente vai escrever desse jeito, olha só, deixa eu pôr aqui para você, de vermelho. A gente vai ter o seguinte, nosso x ele vai ser igual a 50 vezes 24. E 50 vezes 24, isso daqui, olha só, 50 é 100 dividido para 2. Vai dar 12 vezes 100, que vai dar 1.200. Pronto, x igual a 1.200. Esse é o total de camisetas produzidas. Mas agora vamos para a última parte do nosso problema. Então ele pergunta o seguinte, ó, então, o número de camisetas vermelhas com estampa atrás. Então ele quer o quê? O número de camisetas. Vamos separar aqui, ó. Vou até colocar outra cor aqui pra gente, verde. Olha só. Então o número de camisetas vermelhas, que é esse total aqui, ó, 2x sobre 5, que tem estampa atrás. Só que a fração que representa as camisetas que tem estampa atrás é justamente esse 7 sobre 10. Então eu vou multiplicar esses dois valores aqui, já sabendo que o x é 1.200. Vamos ver como é que vai ficar isso. Olha só, 7 sobre 10 vezes 2 vezes o x, que a gente acabou de ver que é 1.200, dividido tudo isso daqui, olha só, para 5. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero aqui, e daí eu tenho que, olha só, 120 dividido para 5, isso daqui vai dar 24, e daí a gente tem 7 vezes 2, que é 14. Então, o que a gente está procurando é o seguinte, ó, 14, que é esse 7 vezes 2, vezes 24. E quando você faz essa multiplicação com calma, você vai ter exatamente, ó, 336. Esse é o número procurado e a gente está aqui, olha só, com a nossa alternativa correta, sendo a alternativa E. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder todas as dúvidas, beleza? Então eu te espero na próxima aula. Se você acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like e eu te espero nas próximas aulas para te explicar detalhadamente todas as questões. Valeu, tchau, tchau!